No Divã de Deus, no vídeo de hoje, um texto escrito por Caio Fábio d'Araújo Filho, publicado no jornal Mensageiro da Paz em agosto de 1988. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Os Salmos são a psicanálise da história e dos fatos. Quem lê apenas os 2 livros dos reis e os 2 de Samuel, textos que descrevem boa parte das tramas que deram origem aos salmos bíblicos, confronta-se apenas com homens fortes, corajosos, suados, decididos e guerreiros. Mas quem lê os salmos, correspondentes aos fatos descritos nos livros históricos, percebe como aqueles homens fortes, corajosos, suados, decididos e guerreiros eram pessoas sujeitas ao medo, à perplexidade, à dúvida, à depressão e ao desânimo. Quem lê apenas as histórias dos grandes heróis de Israel, como Davi, e não lhes lê as orações e salmos, fica com uma ideia um tanto irreal acerca daqueles personagens. Atribuímos a eles um poder inumano ou supra-humano. Pensamos neles como pessoas que estavam além das ambiguidades e de todas as relatividades às quais está sujeita a pessoa humana. Nós os vemos como os seres absolutamente distantes de nós, possuidores de virtudes que servem para nos esmagar e frustrar. E dessa forma colocamos-nos em nichos e passamos disfarçadamente a venerá-los adorativamente. Ficamos até zangados quando um simples mortal contemporâneo nosso é comparado a esses grandes seres humanos do passado. Lembro-me de que numa certa reunião na qual se celebrava o aniversário de um amigo meu, fiz alusão positiva a ele, comparando sua vida a um personagem bíblico. Cerca de uma semana depois, uma senhora presente ao aniversário procurou-me para dizer que ficara escandalizada com aquela comparação. Afinal, concluiu ela, quem era aquele pastor, o meu amigo, para ser comparado àquele profeta do passado? Tive vontade de dizer a ela que a comparação era tão honrosa para o pastor quanto para o profeta. Os salmos mostram o lado humano do super-herói da fé. Revelam como nós e ele somos feitos da mesma estrutura, o pó. Somos possuídos pela mesma natureza, a dos seres caídos. Vivemos e nos alimentamos do mesmo sentimento, a esperança. Sofremos do mesmo mal, a dúvida. Carecemos das mesmas coisas, amor e graça. Os salmos nos lembram magistralmente aquilo que Tiago disse quis dizer, se o quisermos ouvir sem torcer suas palavras. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Nós sofremos da psicopatologia que nos faz divinizar a história. Por isso os profetas são banalizados enquanto vivos e honrados depois de mortos. Mas quando mortos são elevados à categoria mais excelentes do que as que são cabíveis na descrição da condição humana. Os salmos desmistificam os personagens sagrados e nos mostram como eles sofreram dos mesmos sentimentos aos quais Elias e Tiago estavam sujeitos: medo, ira, inveja, ciúme, autopiedade, dúvida e etc. Boa parte do que está dito nos Salmos faz parte do problema humano. A crise existencial do ser, o choque ante o mistério, mas sempre
Os salmos concluem com saídas para as mais agudas crises, ainda que as saídas em geral não sejam filosóficas, são saídas de fé, esperança e confiança em Deus. Por isso tudo, amo imensamente os salmos. Vejo-me neles, sinto-me neles, identifico-me com eles, adoro a Deus comovido por eles. Meu próprio ministério foi profundamente alterado quando comecei a pregar os salmos. Daí em diante, sinto que passei a ser mais humano, menos obrigado a manter a postura heróica da espiritualidade, mais dignamente fraco, mais dependente da graça divina, mais paciente com os processos existenciais que vão esculpindo minha caminhada. Talvez a coisa mais importante que me tenha ficado no estudo dos Salmos seja a percepção de que os Salmos, são revelações da progressão libertadora e terapêutica da graça divina na vida humana. Ou seja, nem tudo o que o salmista diz em cada versículo são verdades a serem seguidas, como por exemplo no Salmo 77:10. Ele diz que muitas das suas considerações anteriores eram resultado de sua enfermidade psíquica, eram fruto de seu estado de melancolia. No entanto, a conclusão que chegaram os salmistas é sempre reveladora da solução de Deus para o problema humano. Por isso, quando leio um salmo, leio o todo, não apenas um versículo. Os versos isolados não nos ajudam a entender o salmo todo, assim como uma confissão isolada não nos faz entender todo o conjunto da problemática existencial de uma pessoa que conosco se aconselha. Minha grande alegria nesses anos de exposição dos salmos é ver crentes sendo curados e pessoas não cristãs se aproximando da fé. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.